Vamos trazer aí o próximo vídeo, né, que fala BRICS, a cúpula do mal, o anticristo está a se revelar. Vamos assistir. Uma reunião histórica está acontecendo neste momento que pode mudar o rumo da história humana. E poucos estão percebendo sua verdadeira magnitude. O BRICS, bloco econômico que nasceu como uma simples aliança entre 5 países emergentes, acaba de realizar mais um encontro crucial que está redesenhando o mapa do poder global. Com a recente expansão para 9 membros, incluindo potências como Arábia Saudita e Irã, o grupo está prestes a alcançar um número que foi profetizado há mais de 2000 anos. 10 nações unidas em uma aliança sem precedentes. O que testemunhamos hoje vai muito além de simples acordos comerciais ou parcerias econômicas. Vladimir Putin, mesmo isolado por sanções internacionais, mantém sua influência através do BRICS, conduzindo conversas estratégicas que parecem cumprir antigas profecias bíblicas. A Rússia, junto com a China, lidera um movimento que está desafiando a ordem mundial estabelecida, exatamente como previsto nas Escrituras Sagradas. Mas por que esse número 10 é tão significativo? Por que deveríamos nos preocupar com mais um país se juntando ao bloco? A resposta está escondida nas páginas do livro de Daniel, em uma profecia que permaneceu adormecida por milênios, aguardando este exato momento da história para ser revelada. O profeta Daniel, durante seu exílio na Babilônia, teve uma visão perturbadora. 10 reis se levantariam nos últimos dias, formando uma aliança que seria simultaneamente poderosa e frágil. Ele viu uma estátua com pés de ferro misturado com barro, uma clara referência a uma união de nações que, apesar de sua força aparente, carregaria dentro de si as sementes de sua própria destruição. Olhando para o BRICS hoje, vemos exatamente essa dualidade profética se manifestando. China e Rússia, 2 superpotências nucleares, junto com Índia, Brasil e África do Sul, os membros fundadores, formaram uma base sólida como ferro. Uma reunião histórica está acontecendo neste momento que pode mudar o rumo da história humana. A recente adição de Egito, Etiópia, Irã e Arábia Saudita trouxe ainda mais poder ao grupo, mas também introduziu tensões internas que lembram o barro da profecia. Diferentes culturas, ideologias conflitantes e interesses divergentes. O mais alarmante é que, segundo a profecia de Daniel, após a formação dessa aliança de 10 nações, surgirá uma figura ainda mais poderosa, o Anticristo. Este líder emergirá do caos global, conquistará 3 das 10 nações e estabelecerá um novo sistema mundial. Quando observamos as atuais transformações econômicas, com o BRICS desenvolvendo alternativas ao dólar americano e sistemas financeiros próprios, vemos o cenário profético se materializando diante de nossos olhos. As evidências são perturbadoras. O BRICS não está apenas expandindo sua influência econômica, está ativamente reorganizando o comércio global, estabelecendo novas rotas comerciais e desenvolvendo sistemas tecnológicos que poderiam facilmente se transformar nas ferramentas de controle previstas no livro do Apocalipse. A profecia menciona que esses 10 reis receberão autoridade como reis por 1 hora, um período curto, mas intenso de poder global. O BRICS, com sua crescente influência sobre recursos naturais, rotas comerciais estratégicas e poder militar significativo, parece estar se posicionando exatamente para esse papel profético. Quando analisamos cuidadosamente as profecias bíblicas, descobrimos sinais alarmantes que sugerem que sim, podemos estar muito próximos da manifestação do Anticristo. O apóstolo Paulo, em sua 2ª carta aos Tessalonicenses, nos adverte que antes da manifestação do homem da iniquidade, haveria uma grande apostasia e uma reorganização do poder mundial. Olhando ao nosso redor, vemos exatamente isso acontecendo em escala global. O livro de Daniel não apenas profetizou sobre os 10 reis, mas também revelou que o Anticristo surgiria entre eles como um pequeno chifre. Este líder, segundo a profecia, seria diferente dos outros, possuindo uma inteligência extraordinária e um poder de persuasão sem precedentes. Ele conseguiria, através de sua astúcia, derrubar 3 dos 10 reis e assumir o controle da aliança global. Observando o cenário atual do BRICS, vemos as condições perfeitas se formando para esse evento profético. As tensões entre os membros, especialmente envolvendo potências como Rússia, China e Índia, poderiam facilmente criar o ambiente necessário para a ascensão de um líder carismático que prometa resolver os conflitos
e unificar o bloco sob uma única visão. O mais perturbador é que a tecnologia atual tornaria possível pela primeira vez na história o cumprimento literal de outras profecias sobre o anticristo. O livro do Apocalipse fala sobre um sistema global de controle econômico, onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. O BRICS já está desenvolvendo sistemas financeiros alternativos, moedas digitais e tecnologias de pagamento que poderiam facilmente se transformar na infraestrutura necessária para esse sistema profetizado. Além disso, as escrituras indicam que o anticristo surgirá em um momento de caos global, prometendo paz e segurança. O mundo atual, marcado por pandemias, guerras, crises econômicas e instabilidade política, criar o cenário perfeito para a aceitação de um líder que prometa soluções rápidas e eficazes para esses problemas. A velocidade com que o BRICS está se expandindo e ganhando influência global também é um sinal alarmante. Em apenas alguns anos, o bloco passou a representar uma parte significativa da população e economia mundial. Quando o 10º membro se juntar ao grupo, teremos pela primeira vez na história moderna uma aliança que corresponde exatamente ao número profético, com poder suficiente para influenciar o destino global. Os estudiosos bíblicos sempre se perguntaram como seria possível um único líder conseguir controle sobre todo o mundo. Hoje, com a interconexão digital, sistemas financeiros globais e dependência tecnológica, vemos claramente como isso poderia acontecer. O BRICS está ativamente trabalhando para criar sistemas alternativos de comércio e pagamento que poderiam facilmente se tornar obrigatórios para todas as nações sob seu controle. A profecia também menciona que o anticristo mudará os tempos e as leis. O BRICS já demonstra essa tendência, desafiando a ordem mundial estabelecida e propondo novas formas de governança global. A aliança está ativamente trabalhando para remodelar o sistema internacional, desde regras comerciais até estruturas de poder político. O mais impressionante é como todos esses elementos estão convergindo simultaneamente. Nunca antes na história tivemos uma aliança de nações tão próxima do número profético, com tanto poder tecnológico e econômico, em um momento de tamanha instabilidade global. A própria existência do BRICS, sua composição e objetivos parecem ter sido profetizados com precisão milenar. Portanto, sim, todas as evidências apontam que podemos estar muito próximos da manifestação do anticristo. O palco está sendo preparado, as condições estão se alinhando, e o surgimento do 10º membro do BRICS pode ser o catalisador que iniciará a sequência final de eventos proféticos. O mundo está à beira de uma transformação sem precedentes, e poucos estão verdadeiramente preparados para o que está por vir. O momento exige vigilância e discernimento. As profecias bíblicas não foram dadas para nos causar medo, mas para nos preparar e alertar. Enquanto observamos o BRICS crescer em poder e influência, aproximando-se do número profético, devemos estar atentos aos sinais dos tempos e preparados para os eventos monumentais que estão prestes a se desenrolar diante de nossos olhos. Mais preocupante ainda é a rapidez com que essas transformações estão ocorrendo. Em apenas alguns anos, o BRICS passou de um simples acrônimo criado por um economista para uma força geopolítica capaz de desafiar a ordem mundial estabelecida. A adição de potências regionais como Arábia Saudita e Irã não foi por acaso. Cada novo membro traz consigo recursos estratégicos, influência regional e poder militar que fortalecem a aliança. O mundo está testemunhando uma transferência histórica de poder do Ocidente para o Oriente, exatamente como muitos estudiosos bíblicos previram que aconteceria nos últimos dias. O sistema financeiro global está em transformação, com novas moedas digitais e sistemas de pagamento alternativos emergindo das reuniões do BRICS. As tensões geopolíticas aumentam a cada dia, e crises globais parecem empurrar as nações em direção a alianças cada vez mais surpreendentes. E agora, aguardamos o 10º membro. Sua identidade ainda é desconhecida, mas sua chegada será o gatilho que iniciará uma série de eventos proféticos que afetarão cada pessoa viva na Terra. A profecia indica que após a formação completa dessa aliança, surgirá um líder carismático que unificará o sistema global sob seu controle. As peças do quebra-cabeça profético estão se encaixando com uma precisão assustadora. O que começou como uma simples aliança econômica está se transformando no exato cenário descrito nas profecias antigas. O BRICS não é apenas mais um bloco econômico, é o cumprimento de uma profecia milenar que está se desenrolando diante de nossos olhos. O tempo está se esgotando rapidamente.
Enquanto o mundo segue distraído com suas preocupações cotidianas, uma antiga profecia está ganhando vida através de manchetes de jornais e reuniões diplomáticas. O 10º membro está prestes a emergir. E quando isso acontecer, o mundo que conhecemos mudará para sempre. Esta não é apenas mais uma teoria conspiratória ou especulação religiosa. É a convergência alarmante entre profecias antigas e eventos contemporâneos. Um despertar para uma realidade que poucos estão preparados para enfrentar. O tempo de abrir os olhos é agora, antes que o 10º membro complete o círculo profético e inicie a contagem regressiva para os eventos finais previstos nas Escrituras Sagradas. Tá aí, estamos vendo aí mais um grupo BRICS, né? Já preparando o palco aí para o anticristo, e a gente sabe que esse grupo BRICS, né, é um grupo de países que busca promover cooperação econômica e desenvolvimento socioeconômico entre as suas nações e membros. E olha só para vocês verem qual o objetivo, né, desse grupo. Tem como objetivo promover crescimento econômico, desenvolvimento socioeconômico subsustentável, influenciar a governança global, criar alternativas às instituições financeiras dominadas pelo Ocidente, reduzir a dependência do dólar americano e estabelecer uma moeda comum para transações comerciais. Depois que nós assistirmos esse vídeo aí, a gente faz uma análise das mensagens, né, que Nossa Senhora disse sobre a vinda do anticristo. E esse vídeo nos mostrou que esse grupo, eles estão meio que preparando, né, essa vinda do anticristo, esse homem, para vir governar a Terra. E é um grupo que está se formando cada vez mais nessa intenção, né? Quando fala em moeda comum, como fala socioeconômico, né? O crescimento econômico, a gente já pensa nesses grupos aí. Que a tática deles é para quê? Para passar na mente das pessoas que virá um homem trazer mais poder, trazer mais prosperidade para as pessoas. E a gente sabe que é uma tática que eles estão usando naquilo que Nossa Senhora sempre nos alerta, né? Lá em La Salete, Nossa Senhora falou sobre essa vinda do anticristo, sobre essa preparação do anticristo sobre a terra, né? Ela fala que ele viria, né? E que muitos iam perder a fé, que muitos deixariam a fé para aderir a essas doutrinas dele, que a gente sabe que muitas das vezes, né? A gente vê realmente, né, os acontecimentos aí que é fora daquilo que a Igreja Católica sempre ensina. Os discípulos do anticristo estão por aí. Para quê? Para deturpar a mente das pessoas, para enganar as pessoas com doutrinas falsas, na intenção de tirar Deus, na intenção de pregar uma doutrina assim voltada mais para o paganismo, para o materialismo, e é uma pura enganação. Nós sabemos que essa agenda que eles estão fazendo tem que se cumprir, né, a Agenda 2030, e essas doutrinas estão cada vez mais acelerando nesse tempo de hoje. Nossa Senhora fala, né, o anticristo aparece nas cartas também de São Paulo e São João, que são divinamente inspiradas e pertencem ao tesouro da revelação, como o homem da perdição que tentará especialmente os fiéis, usurpando o lugar de Cristo. Aliás, será até o sinal característico do fim da história. Olha só, santos doutores e padres da igreja discerniram figuras do anticristo, homens que se erigiriam como novos salvadores, que tentaram os fiéis e arrastaram muito deles à perdição. Olha só o que a gente está lendo aqui com relação a isso, né? E ele vai ser destruído pelo sopro da boca de Deus, pela oração do Santo Rosário. Mas tem que se cumprir essa profecia. Nossa Senhora fala, a Igreja de Roma, estendida como o Papa, né, cabeça da Igreja, jamais poderá assumir completamente. Nossa Senhora fala que lá em Roma, né, seria a sede desse homem da iniquidade. E a gente está vendo tudo isso se cumprindo aí diante dos nossos olhos. Então é aquela, né? É vigiar sempre, buscar a oração e meditar sempre essas mensagens de Nossa Senhora de La Salete, também de Akita e de outras aparições. A questão é o dinheiro que vai ter o poder, o dinheiro que é o poder. Então, eles juntando, eles vão fortalecer esse grupo, vão fortalecer, vai tomar conta, não vai comprar nem vender, porque eles vão segurar tudo, estão com poder. E isso que a maioria não está ligando para isso. Então, por isso que nós temos que ficar sempre em oração, prestar atenção, divulgar essa obra
que é Deus que está nos chamando.